quero dizer o seguinte: estava na reunião toda a comissão técnica, com exceção do Ramon, que nós liberamos para viajar. Cada um falou sobre determinado atleta, mas o peso maior de quem devia permanecer foi do Emerson Maria. Então, quero dizer que, se existir algumas surpresas aqui de saída, cobre do treinador. Os atletas que deixam o Joinville: o Murilo por término de contrato. Bruno Costa está sendo devolvido ao Atlético Paranaense. Depois alguém pode xeroquear isso aqui, né? Porque até há pouco o Sampaio ficou no CT tentando renovar com 2 jogadores. Por isso é que, né? Thiago Medeiros, houve um acordo com o seu empresário, ele tinha contrato até abril. O Thiago queria jogar. Talvez ele não enxergasse isso no Joinville no futuro, então ele preferiu fazer um acordo e jogar numa outra equipe. Anderson Conceição foi devolvido por término de empréstimo, né? Daniel Pereira, também devolvido por término de empréstimo. O Igor, devolvido também ao Botafogo, término de empréstimo. Michel Eloy, término de contrato. O Everton foi devolvido ao Cruzeiro, término de empréstimo. Felipe Souto, devolvido ao Atlético Mineiro, término de empréstimo. Derete, devolvido ao Figueirense, término de empréstimo. Eduardo Ramos já tinha ido para o Remo, término de empréstimo. Harrison, devolvido ao Atlético Paranaense, término de empréstimo. Marquinhos, término de contrato. Chico, devolvido ao Palmeiras, término de empréstimo. Hugo, devolvido ao Tombense, término de empréstimo. Edgar Júnior, devolvido ao Atlético, término de empréstimo. Schwenk, término de contrato. O Ratinho e o Oliveira, fizemos uma proposta ontem, estamos aguardando uma resposta para a renovação. Vai depender dos atletas. E o Jonathan, se o Oliveira não renovar contrato, o Jonathan não vai mais para o Operário, permanece no Joinville como segundo goleiro. Essa é a relação dos atletas que deixaram o Joinville. A relação dos atletas que vão começar 2015. Ivan, Oliveira ou Jonathan, o Vitor, que é um goleiro da base, o Matheus, que é do sub-20, o Joãozinho, que é um lateral do sub-20, o Bruno Aguiar, o Guti, o Darley, que retornou do Mojimirim, que também é da base, o Igor, que é do sub-20, o André Balmer, que é sub-17, o Bruno Colasso, que tem contrato, o Rogério, cujo contrato foi renovado, ele tem contrato até 31 de dezembro. No seu retorno, a gente faz um novo contrato. A mesma situação é o Marcelo Costa. O Naldo, o Anselmo, o Cadu do Sub-20, o Franco, que já estava no elenco profissional, o Marcelo Costa, como já frisei, Bruno Cairon é um menino do Sub-20 que está em recuperação, o Gustavo Sauer, que é da base, o Hélito Saci, o Aldair, o Fabinho, que tem contrato até o Catarinense, o Ítalo, o Furlan, que também é da base, o William Pop, também é da base, o Viana também permanece, que já estava no elenco, o Léo, que é do Sub-20, e o Jael e o Juliano continuam no clube em recuperação. Então nós começamos o ano com 28 atletas. Vocês podem ver que nós temos aqui 3, 6, 8, 10, 14 jogadores em condição e um em recuperação da base. Vamos começar junto com os demais profissionais no dia 5 de janeiro, que vai dar início à pré-temporada. Evidente que dependendo, se o Ratinho não renovar contrato, nós vamos buscar um lateral, porque temos só o Joãozinho que está subindo, então já vamos, independente da posição, nós vamos buscar um atleta para o ano e não para o catarinense. Por isso que nós vamos usar um critério de contratação muito rigoroso em trazer já o atleta para ficar o ano inteiro aqui, para buscar o entrosamento no catarinense e chegar no início do brasileiro já em condição de voar, como diz o Aurélio Ramos aí. E dia 5
de janeiro, não esperem mais do que 3, 4 contratações. Talvez um lateral direito, um zagueiro, porque só vai sobrar o Guti e o Aguiar e o Danley, um volante. A gente vai aguardar nesse período o desempenho da meninada da base, porque jogar a divisão de base é uma coisa, jogar no profissional é outra. Então, e dependendo da necessidade, a gente vai contratar. Nós queremos chegar no final do Catarinense com 80% da equipe pronta para iniciar o Brasileiro. E depois deixar algumas posições, algumas contratações pontuais, da mesma forma que nós fizemos esse ano, para poder preencher o elenco de 2015. A intenção, já foi discutido com a comissão técnica, no máximo trabalhar com 30 atletas. Até porque, às vezes, um elenco grande demais atrapalha. E a gente vai dar para o Emerson Maria dentro da sua necessidade, dentro daquilo que o elenco exigir. Foi combinado nessa reunião. Toda a comissão técnica vai permanecer, só o Emerson que não tinha contrato, os demais são funcionários. É possível que se busque um profissional, ou um fisiologista, ou um profissional que faça o scout e dê um apoio para o Emerson. Nós estamos buscando esse profissional, já temos algumas indicações. Então é provável que venha apenas um profissional para complementar o grupo de trabalho do departamento profissional. Não tinha nada, muita coisa de novo, nenhuma surpresa aí que pudesse chamar a atenção de vocês. É apenas uma confirmação, uma divulgação oficial da instituição. Daqui para frente vocês têm as informações de quem fica, quem sai, aí acaba com qualquer comentário e a vida segue. Ô, presidente, eu queria te fazer duas perguntas. A primeira, nessa situação do Edson Ratinho e do Oliveira. O Ratinho tinha contrato com o Mojimirim. Nessa nova tentativa, o Jack tenta contratar o atleta ou novamente fazer um vínculo de empréstimo do mesmo modo com o Oliveira. E entre essa lista de atletas que deixam o clube, alguns deles ainda tinham vínculo e, como bem o senhor disse, optaram por outras coisas. Qual foi a maior decepção do clube entre os atletas que saíram? Seriam essas duas perguntas. Bom, a questão do Ratinho, eu vou deixar claro aqui o seguinte. Não é porque o Joinville subiu que o Joinville está com as bolsas cheias de dinheiro. Não é assim. Joinville subiu, mas deixou um legado, deixou uma dívida muito grande para trás. E todos os presidentes que passaram pelo Joinville, pelo menos desse período de 2008, foi fazer uma gestão equilibrada, uma gestão em cima do orçamento, e isso tem provado que as coisas têm acontecido. Foi feita uma proposta para o Edson Ratinho dentro da mesma proposta, das mesmas condições que foi feita para o Marcelo Costa e para o Rogério. Uma manutenção de salário no Catarinense, vocês sabem os orçamentos que os clubes recebem, é um contrato que já foi assinado pela associação há algum tempo e não adianta. E um salário um pouco melhor no brasileiro. O Edson Ratinho, a princípio, não se satisfez com a proposta do clube. O César vem tratando esse assunto. O mesmo caso Oliveira. E vou ser muito sincero, Gabriel. A gente não vai trazer ninguém que não queira ficar no Joinville ou queira ficar no clube desgostoso. Nós temos aqui adotamos uma forma de trabalho. Vocês sabem o que aconteceu no Joinville no passado, e a gente quer iniciar um trabalho em 2015 com todo mundo satisfeito e todo mundo se entregando a objetivos, já que o plano de trabalho para 2015 vai envolver um campeonato catarinense, uma Copa do Brasil, uma Série A e, de repente, uma Copa Sul-Americana. Então tem que estar todo mundo fechado e satisfeito. Nós não vamos ficar com ninguém insatisfeito no clube. Então é isso que eu queria falar. E tanto o Ratinho como o Oliveira, eles ficaram de dar a posição para o clube hoje. Se eles não definirem até hoje, amanhã eu não quero mais. Não quero. Eu acho que a gente valorizou, o Oliveira, a gente melhorou a proposta dele um pouco no Catarinense, mas o clube não pode se apegar a profissionais. Nós temos que olhar para frente
o mercado está cheio de atletas e não vai ser porque um e outro não vai renovar que nós vamos, né? Gostaríamos que ficasse, mas dentro das condições. Eu acho que você tem que ter um respeito e um critério definido. Eu não posso individualizar um atleta e prejudicar 9 ou 10 ou 11 que já tem contrato aqui em andamento. Olha, tiveram atletas que passaram por aqui que nós acreditamos muito. Eduardo Ramos foi um deles, por exemplo, que a gente acreditou muito. Eu acho que o Eduardo não se enquadrou no perfil de trabalho do Emerson Maria. Por isso que vocês podem achar isso um pouco, né, interessante. Existem atletas de determinados estados que eu não contrato. Não contrato porque o perfil de trabalho e de treinamento aqui no Sul é diferente do Rio de Janeiro, é diferente na Bahia. Nós tivemos jogadores durante o ano que desmaiaram em treinamentos, a carga de trabalho é máxima, vocês sabem. E o organismo de determinado atleta não aguenta a carga de trabalho que é aplicado aqui na região Sul. Vocês sabem que não é? Então, talvez se você olhasse os treinos do Harrison, o Harrison era um dos melhores jogadores dos treinos, chegava no jogo e não deslanchava, aí entram outros aspectos. Eu te diria assim que no geral, ontem nessa reunião, teve um atleta que não atuou pelo Joinville esse ano. Não lembro, acho que foi o Michel Eloy, que foi relacionado. Todos os demais jogadores, e o grupo eram mais de 34, tiveram oportunidade. E quem escalava era o Emerson Maria, ouvido pelo Sampaio, pelo Ramon, pelo Ramires. E é impossível 4 opiniões errarem, né? Então eu te diria que o Joinville, se alguns atletas, o próprio Felipe Souto, posso falar como torcedor, não foi bem nas últimas partidas, um atleta, né, se esperava um pouquinho mais também, mas a gente sabe que a Série B, o Gabriel, existem atletas que são mais técnicos e existem outros atletas que são mais de força. E o gramado interfere muito no potencial do atleta. Um atleta técnico não consegue jogar no campo do S de jeito nenhum. Não consegue jogar. Daí entra mais a força. Mas eu te diria o seguinte: eu tenho respeito por todos eles foram campeões. Eu tenho certeza que esses atletas que saíram vão se empregar facilmente em muitos clubes, né? E o que o Joinville tem a fazer é agradecer a todos eles. Se não deu certo no Joinville, vai dar certo numa outra equipe. Presidente, o senhor falou que o Jael e o Juliano ficam no clube pelo menos até o fim da recuperação deles. Já houve uma conversa com esses atletas? A ideia é que eles permaneçam após esse período? Eu vou te responder pela última vez essa pergunta. Eu vou responder porque você é mulher e você é uma repórter eficiente. O Juliano vai precisar de mais uns 50 dias para ser entregue, tanto que nós prorrogamos o contrato do Juliano por quanto, Sampaio? Por mais 3 meses. Para poder recuperar o Juliano. O Jael, a situação do Jael é o seguinte, o Alessandro. No dia que o Jael houve a informação que nós recebemos, foi no último dia de inscrição de atletas, 30 de setembro, não esqueço mais. Nós ligamos para o presidente de São Caetano e informamos a ele da lesão e dissemos a ele se ele gostaria que o atleta fizesse a cirurgia em São Paulo ou fizesse em Joinville. Ele disse não, se depender de mim vocês podem fazer a cirurgia em Joinville. O próprio atleta concordou. E nós tentamos nesse momento prorrogar o empréstimo do Jael até o final de 2015. Até porque a gente sabia que a recuperação ia até o mês de fevereiro, março, tudo depende do organismo do atleta. E ele nos disse o seguinte, com essas palavras: eu quero o Jael devolvido, recuperado, porque eu tenho 3 propostas do exterior e eu preciso negociar o Jael porque eu tenho 40%, até a própria situação do São Caetano também. E foi o que ele nos disse, e a partir desse momento nós paramos de se falar em renovação de Jael.
porque vocês conhecem o presidente de São Caetano, o César o conhece bem, o Jael sabe disso, já foi informado, ele quer ficar no Joinville, ele até sugeriu que nós comprássemos o 40% dele do São Caetano, né? É o desejo de ficar, mas infelizmente a gente não pode falar mais nada. E nós temos que seguir, até o momento nós temos que seguir um planejamento sem o Jael. Se depois de recuperado o São Caetano concordar em cedê-lo por empréstimo, não há razão, não há motivo para ele não permanecer no Joinville.